Oi pessoal, tudo bem? A tia espera que esteja tudo bem com vocês, que vocês tenham tido um ótimo retorno às aulas, né? E como a tia faz, toda sexta-feira a tia traz a nossa aulinha de artes. E hoje, na nossa aula de artes, a gente vai falar sobre uma coisa que vai acontecer na data de amanhã, que é dia 22 de agosto. E dia 22 de agosto é dia do meu aniversário. Também é dia do meu aniversário, mas não é sobre isso que a tia veio falar. A tia veio falar sobre essa folhinha aqui, ó, que vocês receberam, que tá falando sobre um negócio muito legal que chama folclore. E o que é o folclore? O folclore é o conjunto de tradições e manifestações populares constituído por lendas, mitos, provérbios, danças e costumes, que são passados de geração em geração. O folclore simboliza a cultura e apresenta grande importância na identidade do povo e de uma nação. Então, o folclore são aquelas histórias, aquelas lendas, né, que as pessoas mais velhas contam de coisas que aconteceram, né? E no nosso país existem várias lendas folclóricas. Então, a tia separou algumas aqui na nossa atividade, depois para vocês colocarem os nomes. E a tia também trouxe aqui um resumo sobre cada uma delas, para a gente estar falando, para vocês estarem conhecendo as que vocês não conhecem e vocês estarem também aprendendo, né? Relembrando, enfim. Vamos estar falando sobre as lendas. E a primeira lenda que a tia trouxe, a tia vai ver se coloca as fotos aqui do lado, tá? Igual a tia faz naqueles vídeos sobre pintores, né? A tia vai colocar a foto do personagem aqui do lado. E a primeira lenda que a gente vai falar é sobre a Iara. A Iara é uma sereia que protege os rios e mares, sua pele é morena e possui cabelos longos e negros e olhos castanhos. Ela costuma tomar banho nos rios e cantar uma melodia irresistível. Dessa forma, os homens que a veem não conseguem resistir e pulam dentro do rio. Ela tem o poder de chegar a de cegar. Ih, o negócio aqui tá ruim. De cegar qualquer homem com quem ela queira se casar e leva para o fundo do rio. Então é uma lenda, né, sobre uma sereia que vive nos mares e nos rios. Já a gente tem também a lenda do lobisomem. Esse nome a gente conhece bastante, né? E é assim a lenda, ó. Dizem que quando uma mulher tem 7 filhas e fica grávida de um menino, provavelmente ele vire um lobisomem nas noites de sexta-feira 13 de lua cheia. Então, nas noites de sexta-feira 13, que tem aquela lua cheia, né, provavelmente ele vira um lobisomem. E depois, quando o sol nasce, né, depois, no dia seguinte, ele retorna à forma humana. Então, essa lenda diz, né, que um homem vira um lobo, um lobisomem, né, é uma historinha. A gente tem a lenda do boto cor-de-rosa. Acho que a tia até coloquei boto cor-de-rosa na nossa atividade. Dizem que essa lenda surgiu na região amazônica e que durante a noite o boto se transforma em um belo rapaz que conquista as moças na festa, deixando elas grávidas, e depois ele volta para o rio e vira boto novamente. Então, a lenda fala de um belo rapaz, né, que é um boto cor-de-rosa. A gente tem também o Curupira. O Curupira é um personagem travesso de um menino de cabelos vermelhos, dentes verdes e pés virados para trás. Seu nome em Tupi-Guarani significa corpo de menino, que também é um protetor da fauna e flora. O Curupira assobia e deixa pegadas com seus pés virados para trás para enganar os exploradores da natureza. Além disso, ele é um grande amigo dos animais da floresta. Então ele faz uma travessura, né, com
os caçadores e com os exploradores para proteger a natureza. Então ele faz um barulhinho aqui e aí ele tá ali, né? E aí ele deixa as pegadas para confundir, para fazer com que as pessoas fiquem com medo, né? E saiam da floresta e parem de fazer mal à floresta. A gente tem também a lenda da mula sem cabeça, que conta a lenda que quando uma mulher namora um padre, por maldição, ela se transforma em mula sem cabeça em noites de quinta para sexta-feira. Então é uma maldição quando a mulher namora um padre, né? Porque não pode namorar o padre. Então eles têm essa lenda, né? De que isso acontece com a mulher. Tem o boitatá, que é uma cobra de fogo que protege as matas e os animais. Ela tem o poder de matar aqueles que desrespeitam a natureza. Acredita-se que esse mito de origem indígena seja uma das primeiras lendas do folclore brasileiro. Então, o boitatá, ele é como se fosse um protetor da natureza. Os índios tinham muitas histórias, né? Então eles criaram também algumas lendas e eles acreditam que esse ser, né, ele protege a natureza de alguma maneira. A gente tem também o boi-bumbá, que é uma cantiga, né? Não sei, a gente tem ele aqui, a tia vai colocar a foto, mas é uma dança folclórica com personagens humanos e animais fantásticos, que gira em torno da morte e a ressurreição de um boi. Então são cantigas, tem várias cantigas e eles cantam com esse personagem. Tem muito disso no Amazonas, né? Lá em Manaus, aquela região, eles fazem muito essa tradição, é uma coisa até bem grandiosa. É uma festa grande que eles fazem em homenagem a essa lenda. A gente tem o Saci Pererê, que esse é bem conhecido, né? É um menino preto e muito levado, que tem uma perna só, fuma cachimbo e usa um gorro vermelho. E que tem poderes mágicos. O Saci adora fazer travessuras, como queimar a comida, espantar o gado, assustar viajantes solitários e dar um nó nas crinas dos cavalos, no cabelinho do cavalo, né? Ele dá um monte de nó no cabelo do cavalo. Dizem que para pegar um saci tem que fazer uma armadilha com uma peneira. Quando ele cair na armadilha, precisa tirar o gorrinho dele e colocar ele em uma garrafa e fechar bem com uma rolha. E aí consegue prender ele, porque ele é muito bagunceiro e fica fazendo muita maldade. Então as pessoas querem se livrar dele e a única maneira que tem de se livrar do saci é prendendo ele dentro da garrafa. E a gente tem uma outra lenda, que é uma musiquinha que a gente escuta desde sempre, que é sobre a cuca. E ela é associada ao bicho-papão. Isso nem a tia sabia. E ela é muito temida pelas crianças por ser uma velha malvada com cara de jacaré que raramente dorme. Seu personagem é associado ao rapto de crianças desobedientes. Rapto de crianças desobedientes. Não pode ser desobediente, não. Por isso que tem aquela musiquinha que a gente escuta, né? Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Mamãe foi na roça, papai foi trabalhar. Então era uma maneira que tinha de fazer a criança dormir rápido, né? E colocando aquele medo, né? De que, olha, a cuca vai vir se você desobedecer. E as crianças acreditavam, né, nessa lenda e dormiam, né? E obedeciam. Então, as lendas são historinhas, né? Foram coisas que foram criadas e as pessoas falam sobre isso. Por isso que na atividade a tia falou que as lendas, para elas continuarem existindo, as pessoas mais velhas têm que estar, né, sempre relembrando, contando, né, para que isso não morra. Mas elas não passam de história, são coisas que não acontecem, né? Não existe esses personagens fisicamente. São só histórias que foram criadas,
né, que foram feitas para que as pessoas, de certa maneira, acreditassem naquilo, passassem o tempo, né? Era uma maneira de conversar também, então criava histórias. O meu marido conta que o avô dele era muito contador de história, inventava muita história, e aí ficava aquele monte de gente escutando, né, as histórias, e era essa maneira que as pessoas mais antigas tinham de estarem juntas, né? Porque antigamente a gente não tinha telefone, celular, a gente não tinha televisão, a gente não tinha internet, não existiam essas coisas, essas tecnologias. Então a maneira que as pessoas tinham de se distrair eram conversando, contando histórias, e a partir disso foram criando essas lendas, né? Então foi isso que a tia veio trazer para vocês, né? A tia fez a brincadeira do aniversário, que é verdade, mas amanhã é dia do folclore, né? O dia 22 de agosto. E por ser data do meu aniversário, sempre foi uma coisa muito viva para mim, né? Foi uma coisa muito significativa. Por isso que eu quis falar sobre o folclore, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês, as historinhas que vocês não sabiam, né? Se vocês quiserem, voltem para vocês verem de novo, tá? E eu espero que vocês tenham aprendido, tá? E que vocês gostem do vídeo de hoje, tá? Fiquem com Deus, bom final de semana para vocês e até semana que vem, tá bom? Tchau, gente!